Bom, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma tese que servia de base para a impunidade de agressores e assassinos de mulheres. Numa decisão unânime e histórica, os ministros proibiram o uso da chamada legítima defesa da honra. Por essa tese, um réu agressor poderia, em uma reação a um adultério, por exemplo, alegar que sua honra havia sido ferida. No limite, essa tese poderia ser usada até para inocentar um assassino. Mas não há no Código Penal nenhuma menção a essa suposta legítima defesa da honra. O Código Penal estabelece apenas que a legítima defesa pode ser empregada para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Segundo a lei, a defesa em questão é a da vida, não a da chamada honra. Um dos casos mais famosos em que a defesa utilizou essa tese foi da socialite Ângela Diniz. Em 1976, ela foi assassinada com 4 tiros no rosto pelo ex-companheiro Doca Street, em Búzios, no Rio de Janeiro. Os dois haviam terminado o relacionamento pouco antes do crime. Ele só pegou 2 anos de prisão e ainda conseguiu a suspensão da pena. Somente 5 anos depois, em novo julgamento, Doca foi condenado por homicídio a 15 anos de cadeia. Agora, no STF, o placar foi de 10-0 pela inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, que não poderá ser usada por advogados, policiais ou juízes na forma direta ou indireta. Ainda bem, né, Eric, que foi por unanimidade e inacreditável como a nossa legislação até hoje ainda 2023, tinha esse código, esse argumento da defesa da honra. A gente vai continuar falando sobre isso, um tema super importante, super atual, e a gente convidou a pesquisadora da Fiocruz, doutora em Sociologia, Elizabeth Fleury. Antes de mais nada, doutora, muito obrigada por estar aqui, muito boa noite, bem-vinda, viu? Obrigada, Beth. Obrigada, Eric. Boa noite a todos. Ficamos aqui de plantão, sim, porque tem 43 anos que a gente está de plantão esperando essa tese cair, não é mesmo? Não só de plantão, como na luta, na rua e em tudo quanto é lugar. Enfim, fazendo o nosso manifesto sempre e a nossa luta. A gente tem tentado sensibilizar agora. Eu digo que a gente está limpando os erros do passado, né? Que nós ainda estamos nessa condição de limpar os erros do passado e espero que a gente possa lidar bem com o presente para prevenir por um futuro melhor, né? Mais digno e mais honrado e mais respeitoso com as mulheres. Quando dizem que a honra dos homens, onde é que está a honra das mulheres? Eu gosto de discutir isso. A honra das mulheres sempre está na sexualidade, na moral sexual. E o homem é o cara que tem honra na vida pública, né? Então, quando eu digo que cometem violência, por exemplo, estupro contra as mulheres na rua, aquela garota que foi abandonada de madrugada em Belo Horizonte, foi estuprada, por que um homem vai para a rua e se sente no direito de executar um ato tão bárbaro como esse, né? É aquilo que a antropóloga Laura Rita Segato diz: o homem, quando faz isso, ele está cometendo uma violência que é um mandato para a renovação da dominação. É isso que a antropologia analisa e que a sociologia confere, que concorda que é isso mesmo. Ou seja, vamos traduzir em termos mais populares. Os homens estão dizendo: aqui quem manda na vida pública somos nós. A liberdade das mulheres termina na porta da rua. Dentro da vida pública quem manda é a gente. Então essa é que é a razão da violência máxima, quando você comete esse tipo de violência e de desrespeito à vida e à liberdade e aos direitos das mulheres, pelos quais a gente lutou esses anos todos, né? Agora, ao longo da história, várias interpretações da lei chancelaram violência contra a mulher. Essa decisão do Supremo é um passo a uma sociedade mais digna, mais humana para todo mundo, homens e mulheres, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade misógina, uma sociedade machista. Sim. Eu gosto de dizer que quando as mulheres avançam, a sociedade inteira avança junto. Não é só as mulheres. Quer dizer, quando a gente está lutando pela liberdade das mulheres, a gente está lutando pelos homens também, ter uma vida menos desrespeitosa com eles. Que quando a
a gente vai estudar a infância desses homens que cometeram violência e a juventude deles, a gente vê que a misoginia nasce aí. A gente vê que é uma rejeição violenta, e isso, a violência cometida em relação a eles também, na hora de educá-los na infância. O que eu mais detectei na pesquisa última que eu fiz agora com homens autores de violências, é resgate de memórias sociais deles, da sua infância e da sua juventude. O que eu mais detectei na infância foi uma vida regular, normal, que a gente até não imagina sempre que eles vieram de famílias destruídas, eles não são monstros e não vieram de famílias destruídas, não é verdade isso? É uma profunda horror à feminilidade. Então, tudo isso é preciso ser superado. É preciso que haja aquilo, a alma pode ser masculina e feminina, não precisa ter essa rigidez e esse desespero de marcar o homem com uma masculinidade tão violenta. É isso que a gente acha. Então, quando você luta por um mundo mais justo, quando você avança com os direitos das mulheres, você está avançando em relação a uma sociedade muito mais justa para todos. Socializa-se direitos e liberdades quando as mulheres são mais tratadas como cidadãs numa sociedade mais democrática. Eu digo que a democracia não pode ser um caso de amor insolúvel. Não pode ser um fado, uma coisa infeliz, que só vai ser fatídica, que só vai ser terrível e bárbara. Não, a democracia propõe para nós um mundo mais feliz, mais justo, mais humano. Eu acho que as pessoas, hoje a gente precisa humanizar mais as relações. Essa relação nossa com a vida muito fragmentada, muito articulada com esse negócio de inteligência artificial e toda essa vida muito no computador, ela às vezes transforma o ser humano numa coisa meio robotizada. Você parece que perde as emoções. E quando você libera as emoções, sai essa barbárie. E essa barbárie é o resgate de uma tradição que está lá no passado. Nós temos que fazer as pazes com esse passado e ultrapassar isso, entrar numa fase mais do presente. Se a gente resolve bem o nosso presente, a gente vai tratar melhor o futuro, não acham? Com certeza. Com toda certeza. E assim toda a sociedade vai poder evoluir, porque somos todos partes dela. Professora Elizabeth Fleury, queria muito agradecer pela sua presença aqui no Especial de Domingo e boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, ele é compositor, cantor, instrumentista, arranjador, olha quanta coisa. E nessa estrada musical...